Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que você está nesta noite de terça-feira, hoje, dia 17 de março do ano de 2026, o ano da sua vitória? 2026 será o melhor ano da sua vida para a honra e para a glória do nome santo do nosso Senhor. Meu amigo, minha amiga, como é que está o Senhor? Como é que está a Senhora? Hoje eu queria trazer para você mais uma mensagem para a gente complementar a que ficou de ontem, porque ontem nós falamos a respeito de José, quando José ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos e levaram até o seu pai a sua túnica para dizer que um animal silvestre havia atacado a ele. E seu pai, ele entrou em luto profundo. E hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis 45, nós vamos ler do 3 em diante, que vai dizer para nós assim, ó. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? Imagina esta pergunta para aqueles irmãos, depois deles terem vendido ele como escravo. E você observa, meu amigo, você observa, minha amiga, que todo processo em nossa vida, ele tem algo que vem nos acrescentar. Ele tem algo que o Senhor tem preparado para mim e você, só que no momento nós não entendemos absolutamente nada. No momento nós não compreendemos como é que as coisas acontecem, por que aconteceu. É Deus te impulsionando para frente. Passado o período de algum tempo, os irmãos de José se reencontraram novamente. Você observa que disse José aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. Eles estavam como? Pasmos diante da face de quem? De José. E no 4 diz assim: Disse José a seus irmãos: Eu peço que vos chegai-vos a mim. E eles chegaram. E disse ele: Eu sou José, o vosso irmão, a quem você o quê? A quem vendeu ao Egito. Meu querido, minha querida, não se preocupe. Quando tudo na sua vida estiver dizendo não, quando tudo na sua vida estiver ao contrário, confia que Deus, Ele está no controle. Quantas vezes que parece que essa prova que nós estamos enfrentando, parece que ela não tem fim, parece que esse deserto que você está atravessando, parece que ele não tem fim, mas confia no Senhor, porque isso tem prazo de validade, isso tem dia e hora marcada já para o Senhor, porque o Senhor diz para mim e para você que tudo há um tempo pré-determinado e há um propósito debaixo do céu. Você não precisa temer. Mediante essa situação, os irmãos de José, eles ficaram pasmos diante da face do seu irmão. Muitas vezes, eu e você não conseguimos entender ou compreender de Deus. Deus ele usa da forma que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Eu e você é que questionamos a Deus. Eu e você é que questionamos ao Senhor, porque aqui vai nos dizer, vai falar para nós o emocionante encontro que José ele revela a sua identidade aos seus irmãos que o venderam. Vamos falar a verdade, meu querido? Vamos falar a verdade, minha querida? Se fosse você no lugar de José, será que você
perdoaria? Será que você tinha essa mesma compaixão de perdoar aos seus irmãos que primeiro queriam lhe matar, depois venderam ele como escravo para o Egito, e ainda falaram para o seu pai que um animal silvestre o havia estraçalhado. E Jacó, ele entrou o quê? Em luto profundo. Entrou em luto profundo. Aqui em Gênesis, nós vamos entender que os irmãos deles, comovido por quê? Comovido por inveja, comovido por ciúmes, os irmãos venderam ele e ainda usaram a túnica que ele tinha, que simbolizava o amor de Jacó, sujaram de sangue de bode, para então dizer ao seu pai que o animal silvestre havia acabado. Mas uma coisa que eu e você não podemos esquecer e nem podemos deixar de lado, olha só o que diz para nós ainda. Ó. E disse a José aos seus irmãos, eu peço que chegue-vos a mim. E chegaram então ele, e ele disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeu para o Egito. Agora, pois, não vos entristeça, nem vos pese os vossos olhos por Ederes vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou para cá. José, mesmo naquela situação, José, mesmo naquele estado, quando os irmãos dele chegaram, ele falou, não se entristeça por vocês terem me vendido, não, porque foi para a conservação da vida. Posso te falar algo, meu amigo? Posso te falar algo, minha amiga? Você é responsável para conduzir a sua família para a salvação. Você é responsável para levar a sua família para o reino de Deus, porque você talvez agora, você não entenda nada do que está acontecendo ao seu redor, você não está conseguindo compreender absolutamente nada, mas eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele está cuidando da sua vida, porque Ele falou que ainda já havia 2 anos de fome e havia permanecido mais 5 anos, mas o que é mais interessante, essa luta que você está passando, é o próprio Deus que permite. Essa adversidade que você está lutando é o próprio Deus que está permitindo vir na sua vida. E eu e você precisamos acreditar. Eu e você precisamos tomar posse, porque Deus, ele tem o controle de tudo na palma da mão dele. O nosso Deus, ele é quem sabe do que você precisa. Ele é quem sabe do que você está necessitando. E nós precisamos aprender a relação do perdão. Aqui José, ele não consegue conter o choro, ele não consegue conter a emoção que é ver os seus irmãos. E os irmãos dele estavam como? Tremendo de medo dele. São perdoados por José. Sabe o que o Espírito Santo quer dizer para mim, quer dizer para você nesta noite? Libera o perdão, meu amigo. Libera o perdão, minha amiga. Não guarde rancor, não guarde mágoa. José poderia muito bem ter entendido isso aqui, como os irmãos eram ruins com ele, não. Foi o plano de Deus para a salvação da família, para a preservação da família. Isso aqui era um plano de Deus para salvar não só a família de José, mas para salvar bastante gente naquela época, porque a terra estava passando por um momento do quê? De dificuldade, de fome, de escassez. Tiago nos diz que esteja por ânimo, por feliz, quando passardes por várias provações, e depois você vai olhar essas provações e falar, valeu a pena eu passar tudo isso. Valeu a pena eu passar por essas lutas, por essas provações, eu queria passar novamente. José, ele declara rapidamente que não foram os seus irmãos que enviaram ele para o Egito, não. Aprenda a confiar em Deus, porque Deus, ele trabalha de uma forma no qual eu e você não entende. Mas Deus, para transformá-lo em governador,
e salvar a sua família e a nação. É isso que Deus quer fazer contigo, meu querido. É isso que Deus quer fazer contigo, minha querida. Ele quer salvar a sua família, mas não só a sua família. Ele quer salvar a nação. Ele quer salvar a nação. Aqui houve um plano de mudança. José instrui aos seus irmãos buscarem a quem? Ao seu pai, a Jacó e toda a família, oferecendo o melhor da terra do Egito para viverem sobre a sua proteção. Que maravilha! Diga, eu tomo posse em nome de Jesus. Eu vou trazer a minha família para viver o melhor de Deus. Eu vou trazer a minha família para viver o extraordinário de Deus. É isso que eu e você temos que fazer, meu querido. É isso que eu e você temos que fazer. E aqui vai nos dizer, do 25 e 28, só para nós entendermos, que quando os irmãos contam a Jacó que José está vivo e ele é governador, seu espírito revive. Ele decide ir vê-lo antes de morrer. Quanto tempo Jacó ficou de luto por causa de uma mentira que os seus irmãos contaram? Só que Deus, ele tem a maneira dele trabalhar. Deus tem a maneira estratégica de confiar cada um. Observa que José, após testar o coração dos irmãos, não contém mais as emoções. Primeiro ele fez um teste com seus irmãos. E depois ele disse, ei, vocês, eu aqui, sou José. Não, eu sou o pastor Fábio, sou o pastor Fábio. Os seus irmãos ficaram como? Paralisado, com medo, sabe do quê? Da vingança. Meu querido, não faça vingança com as suas próprias mãos. Se o mundo lhe pede para andar uma légua, ande duas. Se te der um tapa na face, vire a outra. Deus está contigo. Não pague o mal com o mal. Aqui nós aprendemos com essa história, aonde a palavra de Deus diz assim para nós, não tenha nada em oculto que não venha a ser revelado. Não tem nada escondido que um dia você não vai saber. Jacó não poderia morrer sem saber da verdade que o seu filho amado, o seu filho querido, ele estava vivo. E foi o governador do Egito e salvou não só a sua casa, mas também a muitas nações. E é assim que Deus, ele irá fazer com você. Que Deus te abençoe a mais esta noite de escolhas e oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, abra o seu coração, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, neste momento eu levanto os meus olhos, Pai, para o alto de onde nos virá o nosso socorro. Oh, meu Pai, neste momento, Senhor, tem alguém aqui, meu Pai, atrás dessa telinha, Senhor, que está vivendo um momento difícil, que está vivendo um momento de escassez, meu Pai, está vivendo um momento de prova. Talvez, meu Pai, ela esteja como José, em uma terra distante, sem familiar por perto, sem amigos por perto, só tendo somente a Tua presença, o Teu Espírito Santo, meu Pai. E o Teu Espírito Santo é o que nos basta. O Teu Espírito Santo, Senhor, é o que nos move, é o que nos faz funcionar, meu Pai. Nós sabemos, meu Deus, que se Tua presença ela não for comigo, nem daqui eu posso sair, meu Pai. A Tua presença é tudo o que nós precisamos, é tudo o que nós anelamos, meu Pai, é tudo o que nós queremos ter, é o Teu poder, é a Tua presença, meu Pai. Nesta noite, meu Pai, nós liberamos uma palavra, meu Pai, sobre a vida de cada um deles, meu Pai, uma palavra profética, Pai, aonde o Senhor vai salvar a nossa casa, a nossa família,
E eu e o meu irmão que está aqui acompanhando neste momento, nós somos responsáveis por isso, Pai. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê sabedoria, porque nós cremos no Teu poder, na Tua capacidade de nos capacitar. Então, meu Pai, por favor, derrama com Teu Espírito sobre os sedentos, sobre os doentes, sobre os enfermos. Nós abençoamos eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é a glória para sempre. Amém. Amém, meus amados. Que Deus nos abençoe a mais esta noite de escolhas e oportunidades. Deus, Ele tem a estratégia dele trabalhar. Deus, Ele sabe tudo o quanto eu e você precisamos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Estenda suas mãos assim. Que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todo sempre. E você que crer, diga amém. Me dá um abraço aqui. Sintam-se todos abraçados por o poder do Espírito Santo, deste amigo e pastor Família Luz. Um beijo no coração. Me ama você. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, uma semana com bastante vitória. Confia que Deus tem a estratégia dele trabalhar. Precisamos somente crer. Deus abençoe, saúde e paz.